Oi, gente, bom dia. Bom dia do Dom Sebastião. Vocês estão vendo aí a minha cara, mas não estou ao vivo e a cores não, tá? E eu vou falar com vocês hoje a respeito de habilidade de produção textual, habilidade de se comunicar bem pela linguagem escrita. Eu tenho uma aluna de ensino médio que pretende fazer o Enem esse ano e que gostaria de alguns aconselhamentos para que ela possa melhorar a capacidade dela de escrever textos, tá? E a partir da produção que ela me encaminhou, a gente vai dar alguns conselhos para ela. Ó, não é uma aula de redação, tá? Não é uma aula, esse vídeo não se trata de uma aula de como aprimorar aí a técnica, tá? Então não pretende ser assim, pretende apresentar alguns conselhos, tá? Não uma aula de redação. Tô dizendo isso, tô destacando isso para não frustrar vocês que vão ver esse vídeo, tá? Eu acho que vale aqui os conselhos, ok? Vamos lá? Vamos ao texto da garota, vamos fazer a leitura dele? Tá aqui, minimizei e abri o texto. Tá aqui o texto, ó. O assunto que ela discorreu aqui, sobre o qual ela discorreu, é medidas para erradicar a escravidão no Brasil. Vamos à leitura? 130 anos passados, mas estão voltando cada vez mais nos tempos contemporâneos, sendo o estopim de mais um problema na rede brasileira. Será que realmente a escravidão teve um fim definitivo? Pode-se dizer que ela simplesmente deixou de ser apenas com negros, para abranger mais pessoas, tornando a inibição desse ato algo distante do presente. Este é o primeiro parágrafo do texto que ela me encaminhou. Tá? Vamos ao segundo parágrafo. O texto dela contém 3 parágrafos. A escravização de pessoas faz com que os direitos de tais sejam deixados de lado e não tenham importância, usando apenas as porcentagens para aplicar em gráficos que fazem o Brasil ter um desempenho razoável em pesquisas realizadas, mas em questão de humanidade, para erradicar esse problema, a população se cala. 95% dos escravos são do sexo masculino, não se importando com a cor da pele. Isso pelo fato de aguentarem mais tempo trabalhando, o que resultaria em maior eficiência no ofício. Dado aos expostos, conclui-se que a escravidão atualmente faz de alvo qualquer pessoa, independente da etnia, fazendo assim com que tais tenham seu livre-arbítrio violado. Espera-se que a sociedade, como um todo, crie voz para erradicar esse problema e o governo brasileiro tenha medidas mais efetivas e seja mais objetivas em relação à divulgação da situação deplorável da escravidão. Almeja-se que a população denuncie o trabalho de mão de obra escrava e que as leis sejam mais rigorosas e severas, tornando assim o país livre desse tópico, e que a mídia brasileira abra mais espaço em prol da denúncia de vulneráveis expostos a esse desacato, que em 13 de maio de 1888 já havia abolido. Essa é uma cópia fiel do texto dela, tá, gente? Eu transcrevi tal qual ela escreveu, tá? Com, é, Bom, deixa eu falar disso depois. Primeiro eu quero destacar aqui os pontos positivos do texto dela, tá? De positivo no texto dela, a gente encontra o seguinte: essa menina escreve. Ela não parece assim uma aluna travada, que se senta para escrever e não sabe por onde começar. Então, ela tem que escrever, ela pega e escreve. Isso é muito bom. Quem pretende aprimorar a habilidade de escrever tem que escrever. Outra coisa, ela pensa. A gente percebe no texto dela que ela pensa. Então, o que ela pensa? Ela coloca aí, por exemplo, enquanto expressão do pensamento, que a escravidão, né, ainda existe. Ela coloca que a escravidão é um problema difícil de ser erradicado e que a solução do problema não depende apenas do governo e das leis, depende da sociedade de maneira geral, tá? Inclusive da mídia. Então, dois aspectos importantes para quem pretende escrever ou se comunicar bem pela língua escrita é escrever e pensar. E ela escreve e ela pensa. Isso é muito bom. Cabe a gente colocar um pouco de técnica nisso aí. E ela tem plenas condições de produzir textos nota 1000 no Enem.
Se não nota mil, um bom texto, se não um bom texto, pelo um texto razoável, né? Então, ela tem condições de melhorar muito é, a, a expressão escrita dela, tá? Vamos às dicas? Já que aqui não é uma aula de redação, então vamos às dicas. O nome dela é Giovana. Giovana, dica número 1. Leia muito narração, tá? O texto narrativo, como ele tem começo, meio e fim, ele tem a propriedade de nos ajudar a organizar o pensamento. Então, leia muito narração. Leia narração longa, leia narração curta, leia romance, leia crônica, leia conto. Agora, quanto à narração, leia e escreva. Então, conte história na linguagem oral, conte história para sua mãe, conte história para seu pai, conte história para suas irmãs, para o seu irmão, tá? Conte história. Conte história oralmente e por escrito. Escreva a história, tá? Isso é muito bom. É um bom exercício de organização do pensamento, tá? Outra coisa, o teu texto, ele apresenta problemas nos aspectos estruturais, tá? Um texto dissertativo tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. O teu texto tem problemas com relação a isso. O teu texto tem problemas de coesão e coerência e tem problemas de gramaticalidade, tá? O YouTube está cheio de aulas de produção textual. Da parte de estrutura, da parte de coesão e coerência, da parte de gramaticalidade, tá? Então a minha dica, a minha segunda grande dica, é que você acesse aí no YouTube aulas que tratam desses temas, que tratam da estrutura do texto narrativo, estrutura do texto dissertativo, que trata da coesão e coerência textual e que trata da gramaticalidade, tá? Se você quiser depois, eu posso gravar um outro vídeo e apontar para você quais são os problemas de gramaticalidade que o teu texto apresenta. Nesse vídeo aqui eu não vou colocar porque vai ficar muito longo, ok? Então, essas são as duas minhas grandes dicas para você, para que você possa melhorar a tua habilidade de produzir texto dissertativo narrativo. Abusar da leitura e escrita de texto narrativo e assistir algumas aulas no YouTube que tratam da estrutura do texto dissertativo e da coesão e coerência textual, ok? Por enquanto, um abraço.